Pode abrir novamente, pastor. Ok, Agora. tá. Bom, boa tarde a todos. Está muito. Dizer que está uma benção é redundante, mas vou dizer, está uma benção. Graças a Deus. Tá todo mundo... Só um minutinho, parece que nem todo mundo está entrando. Conseguiu entrar? Só um minuto, viu? Uhum. Veja agora. Eu vou colar de novo aqui, só para não perder a informação que eu tinha colocado. Pronto, pastor. Pode falar. Bom, boa tarde a todos. Deus abençoe. Alegria estar com vocês. Boa tarde. Eu queria só uma consideração, quando o senhor falou cavalo branco, poderia ser justiça, né? Poderia também ser a questão da paz dos 3 anos e meio, essa justiça ou a paz? Sim, uma falsa paz e uma falsa justiça. Uhum. Esse branco representa, porque em 1 Tessalonicenses 5:3, quando a gente leu, as pessoas elas estarão iludidas, né, por uma falsa paz e uma falsa segurança que a terra vai experimentar. Os cristãos não. Tem que estar claro para Uhum. nós isso. A igreja vai continuar sendo perseguida, a perseguição vai aumentar durante esse período de falsa paz. Por quê? Porque nós não vamos concordar. Nós Uhum. vamos ser tidos como loucos, a gente vai ser criticado. Porque como é que a terra está em paz e em segurança e nós cristãos estaremos dizendo que isso é falso? Entendeu? Nós pagaremos um preço muito alto nesse período. Uhum. É interessante também a questão, eu entendi, semana passada a gente estava conversando sobre a questão do cavalo e tal, né, do cavalo branco, do capítulo 4, né? Sim. E aí eu Dos entendi, 6, né? do capítulo 6, né? Aí eu entendi perfeitamente, quando o senhor falou da parte da coroa, ficou muito bacana, porque Paulo também fala e usa essa expressão da coroa Stefanos, né? Uhum. Quando ele fala para a igreja, uma das igrejas aqui que ele escreve, Ser fala, fiel até a morte. não, No ele caso, fala, João. vocês são Paulo, minha glória e coroa, minha glória e coroa. Sim. né? E ele fala essa vitória, esse Stefanos, né? Então não é essa coroa de Real. realeza, né? Isso. Isso. Ficou top isso aí, achei muito bacana essa consideração para linkar com a diadema lá do capítulo 19. Achei E muito bacana. um arco sem flecha mostra justamente essa agressividade diplomática, certo? O governo Isso do também anticristo será caracterizado por isso. poderia colocar também essa diplomacia, uma guerra cultural que a gente vê muito nas universidades hoje, essa coisa até mesmo de querendo impor pensamentos, Nesse estilo, ideologias, né? nesse É estilo, porque essa guerra cultural hoje é a grande meretriz Babilônia, certo? já Então, tá acontecendo. já, porque o governo já Qual que é o capítulo, o pastor? Fala de novo do capítulo desse da grande meretriz. o 17. Apocalipse 17 e 18. Fala desse sistema grande meretriz Babilônia. Agora vejam, ela até certo tempo estará junto com o anticristo, mas vai haver um momento que ele vai romper, porque para ele ser aclamado como o único rei e ser adorado, né, como ele vai exigir, então ele tem que romper com a grande meretriz Babilônia. Isso vai ser um choque. Olha o Salmo 2:2 diz assim, ó: os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra Uhum. o seu ungido. Isso. Esse salmo é messiânico e fala justamente desse período que o sistema cultural, político se levanta contra Cristo. Pedro Os faz reis da menção desse terra salmo. se levantaram. Uhum. Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. E aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles e tal. Nossa, que top. Muito bom. Bom, pastor, é isso aí. Deixa o pessoal também falar aí. Um O abraço, pastor viu? colocou aqui no chat os números atualizados dos casos da Isso. pandemia. Então, são 3 milhões de confirmados, Casos de confirmados. contagiados, 916 mil recuperados e 214 mil mortes. No caso, o número de recuperados é um salto maravilhoso, né? Um terço já se Quase, recuperou, um né? terço já se recuperou. Glória a Deus.
Ok, Pastor, pastor. abraço. Deus Prazer abençoe. tê-lo aqui conosco. Também. Mais alguém? Estamos aguardando. Pode. A pastora Cristiane está perguntando aqui se a grande meretriz é um sistema, como o anticristo vai romper com ela. Quando ele se autodenomina Deus, quando o anticristo exigir adoração somente para ele, todas as outras religiões da terra terão que se dobrar diante dele. Não vai ter cristianismo, budismo, hinduísmo, porque hoje a grande meretriz, o que é que ela faz? Ela está, como é que eu posso dizer, misturada a todas as religiões. Dentro do cristianismo temos a grande meretriz, dentro do hinduísmo, dentro do budismo, dentro do islamismo. Então, esse ecumenismo tão pregado faz parte da grande meretriz. Mas o anticristo ele vai ter um momento que ele se assenta no trono e ele diz, eu sou Deus, só eu vou ser adorado. Então não vai ter mais outras religiões. Aí é quando há um conflito, né, onde começa realmente o segundo selo. Por quê? Porque agora já não é mais diplomacia, ele vai exigir adoração. Deus vai livrar os seus nestas mortes. Deus vai livrar os seus, se for, por exemplo, com relação à fome, como eu falei, sobrenaturalmente Deus vai sustentar a sua igreja. Agora, se for morte no sentido de perseguição, não. Os que serão perseguidos por causa do evangelho, Deus ele vai permitir que essas pessoas morram e elas vão querer morrer por causa do evangelho. Isso que vai ser mais lindo. Deus vai nos capacitar. Hoje, quando a gente fala uma coisa dessa, alguém aqui pode dizer, eu não tenho coragem não de morrer por causa de Cristo. Será que eu vou ter coragem? Como é que vai ser isso? Mas na hora, irmãos, Deus vai capacitar cada um de nós que tiver que morrer, claro. Deus vai capacitar, Deus vai dar uma coragem que a gente vai enfrentar a morte sobrenaturalmente. Então, nesse sentido, Deus não vai livrar da morte. Ok, Felipe? Pastor Marcos. Sim. Posso? Pode. Então, isso que o senhor está falando de que os santos também vão morrer, testifica aqui com esse versículo do capítulo 13, que ao anticristo foi dado também o poder que pelejasse contra os santos e os vencesse. Eu sei que ainda não chegou no capítulo 13, mas eu acho que esse versículo fala disso. Esse aí é o momento de perseguição mais dura do anticristo contra a igreja. Mas a perseguição já vai estar acontecendo, já está, né? Vocês sabem que agora estamos no princípio das dores, já tem perseguição contra os santos. O pastor Jaziel estava falando, não sei se ele está aqui, eu estou vendo o Johnny, mas ele está ali, por trás de Johnny. O pastor Jaziel falou de um missionário no Paquistão, que lá os cristãos não estão podendo comer, só quem é muçulmano que estão liberando comida. Então, isso já é um nível de perseguição. Já está acontecendo. Agora, vai se intensificar. Nos primeiros 3 anos e meio, vai se intensificar mais. Mas quando o anticristo assumir o seu lugar, certo? E alguém está perguntando aqui, o Neto, o anticristo terá algum Deus específico dele? Não. Ele será o Deus. Ele será o Deus. Haverá uma estátua dele que vai falar, que vai fazer sinais miraculosos. Vai ser uma coisa, gente, incrível. Um holograma, tecnologia, não sei o que é que vai ser, mas diz que vai ser uma imagem da besta que vai falar. Então, vai intensificar a perseguição. Aí, no capítulo 13, é quando os cristãos serão duramente perseguidos e mortos. Com relação a esse sinal miraculoso do anticristo, no versículo 3 aqui do 13, diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Tem a ver com essas coisas que ele vai fazer esses sinais incríveis, assim as pessoas vão ser enganadas? Como ele vai promover guerra contra o sistema da Babilônia, da meretriz, então provavelmente alguém da grande meretriz Babilônia
vai querer feri-lo de morte, mas ele vai ser curado sobrenaturalmente. Aí é que o espanto das pessoas da terra vai crescer mais ainda, porque vai ser uma cura milagrosa. Ele foi ferido de morte e ele, então, como se ressuscitasse. Então, só para eu fechar aqui, esse versículo 7, que diz assim, que ele vai vencer os santos, isso fala da morte dessa era, né? Obviamente. Qual é o versículo? 7. Pelejasse contra os santos e os vencesse. É um vencer, entre aspas. Vencer no sentido de matar fisicamente. Certo? A morte física. Pastor, pode falar. Pastor, com relação à questão do anticristo e a grande meretriz, que é Babilônia, né, no meu entendimento, só para poder tirar essa dúvida e também, né, se puder falar um pouco mais. A grande meretriz ela vai implantar um sistema de incredulidade, né, um sistema onde o humanismo vai imperar. E aí as religiões elas vão começar a ser suprimidas, né, pelo sistema anticristo, o sistema babilônico, essa mentalidade, sendo que o anticristo ele vai, né, entrar em conflito com ela porque ele vai querer adoração. Né? Então cabe mais ou menos aí nessa questão dessa guerra que vai haver o sistema babilônico da grande meretriz com o anticristo. Isso. O que nós estamos vivendo hoje já é o sistema da grande meretriz babilônica, que vai se intensificar. Então, o que é que vai acontecer? Um ecumenismo mundial, ainda debaixo do governo da grande meretriz. Não Exato. é? Só que, durante um tempo, o anticristo e a grande meretriz estarão juntos. Sim, sim. Estarão amigos. Por conta da paz mundial. Quando ele exigir a adoração exclusiva só para ele, então aí há um rompimento. Isso, um rompimento. Eu estava vendo que na China, pastor, até compartilhei, na China, cristãos que estão assistindo culto online ou que esteja reunidos, eles já estão sendo presos, né? Porque eles não estão, o comunismo lá já não está permitindo mais esse tipo de reunião em casa. Sim, porque tudo na China hoje ela é um filtro de internet e tudo que é visto e navegado, o governo ele filtra e bloqueia. Então, a igreja na China ela está sob constante vigilância. Então, isso daí já é uma amostra do que vai evoluir, né? Exatamente. Durante... Atingir o nível mundial, né? Isso. Gente, olha, se a gente quiser conhecer mais sobre essa questão de controle mundial, de como vai ser essa questão de comprar, vender, né, durante o governo do anticristo, a gente já pode ir olhando para a China hoje. Porque a China hoje, as pessoas não compram mais com dinheiro. Elas já têm um registro já, e elas bastam colocar, por exemplo, a retina, o olho no visor, e com esse escanear do olho, eles já compram, já vendem, entram em lugares. Então, a China hoje já está usando tecnologia assim. Nós temos pastor, aqui no chat. Pastor, eu tenho uma observação. No caso, como nós, seres humanos, o máximo que suportamos sem alimentação é 7 dias, eu creio assim, sem alimentação total, fica difícil com relação ao selo do anticristo, né? Para o crente, mesmo sendo fiel, ele suportar tudo isso. Não, mas não significa que a gente não vai comer. O que foi falado é que... vai poder comprar e vender se tiver o selo da besta? Sim, mas nós falamos de Deus prover sobrenaturalmente. Como Deus vai prover, vai ser como Deus fez com Elias. A viúva sustentou Elias, o maná caía do céu, a viúva, os corvos, um animal, uma ave de rapina, trazer carne para o profeta, porque corvo não traz carne, corvo come carne, né? Então a gente já vê um sustentar sobrenatural de Deus. Como vai ser milagroso realmente. Não há uma explicação, porque sem comer a gente sobrevive ainda vários dias. Agora, sem beber, não.
sem tomar água, de 3 a 5 dias o ser humano entra em colapso. Agora, sem comer, 40, 50 dias ainda sobrevive. Tá, essa era uma observação. Obrigada. Certo. Deixa eu ler aqui umas perguntas no chat. Já respondi a do Felipe, já respondi a do Neto. Como nós cristãos vamos saber quem é o anticristo? Vai ser claro, porque não vai ser algo camuflado. Um líder mundial que consegue a paz, selar a paz, a segurança, então a gente já tem que estar atento, de olho nos acontecimentos mundiais. Okay? Então, não vai ser difícil de um cristão verdadeiro que conhece as Escrituras discernir. Pastor, os que forem enganados, mas perceberem, serão perdoados. Quem receber a marca do anticristo, não. Se esse engano aqui, que é Renata que está perguntando, talvez ela precise melhorar aqui a pergunta ou explicar melhor. Se esse engano aqui for um engano com relação a outra coisa, pode ser que essas pessoas tenham tempo de voltar atrás. Agora, se eles receberem, porque receber a marca do anticristo é algo consciente, ninguém vai receber por acaso, despercebido, estava dormindo e alguém foi lá e colocou a marca. Não vai ser desse jeito, certo? É consciente. Josi Edson, pastor, na hora que o Senhor falou sobre Jesus como ancião, que ele estará com o corpo glorificado, no caso, com uma idade, será mesmo que não vamos ter alguma idade específica assim quando tivermos o nosso corpo glorificado? Não, não é que ele tem um corpo de ancião. A aparência dele, cabelos brancos, né? Como está a descrição lá, muita glória. Né? Então, há uma descrição parecida com a de um ancião, como se ele tivesse cabelos brancos. E é chamado de ancião de dias porque ele não tem começo nem fim. Ele é o Pai da eternidade, ele é pré-existente. Não é que Jesus vai estar com a aparência de velho, certo? Não é nesse sentido, não. Corpo glorificado pressupõe que as marcas do pecado, que é o envelhecimento, rugas, envelhecimento, flacidez, o que mais? Barriga grande, tudo isso vai desaparecer com o corpo glorificado. Aleluia. Careca, né, Marcos? Vai desaparecer também. Quem mais? Senão a gente vai encerrar. Mais alguém? Pastor. Só uma pergunta. Aí, o homem de máscara. Porque chegou um abençoado aqui, eu tenho que usar máscara por causa dele. Deixa eu tirar aqui e fazer a pergunta. Veja só, essa questão da marca da besta e a provisão de Deus e tal, será que essa coisa toda da igreja hoje, dessa movimentação do corpo, né, todas as possibilidades que nós temos hoje para fazer chegar as coisas uns nos outros, alimento, provisão, como a igreja da Macedônia, por exemplo, escreveu para Paulo, né, a igreja de Filipos, pedindo com muitos rogos que pudesse participar da assistência aos santos, né? Será que não seria um meio de suprir? Esse é um pensamento. O outro pensamento é com relação à marca. Faz muito sentido a igreja estar aqui nesse momento, porque que ímpio que vai rejeitar a marca da besta? Não, nem todos receberão. Né? É o crente que vai falar, ei, pai, isso aqui tá fora, isso aqui tá errado, né? É o crente que vai ter essa percepção de que já é um sistema operando e tal, então faz assim, por mais que falasse assim, mas ficou um povo, né? No caso do arrebatamento, ficou um povo aqui e é um povo que ficou do arrebatamento, então esses não vão aceitar a marca da besta. Mas para quem é pré-tribulacionista, pastor, acredita que alguns crentes infiéis ficarão. Se o cara for adepto, por exemplo, do arrebatamento parcial, que também tem isso. Tem pré-tribulacionista que acredita no arrebatamento parcial. Só vai subir quem estiver pronto. Aí, ou seja, muitos crentes vão ficar. Então, para os pré-tribulacionistas, estes que ficarem, alguns vão rejeitar a marca do anticristo. Entendeu? Agora, para nós que acreditamos no pós-tribulacionismo, então a igreja estará aqui nesta época, esse suprimento sobrenatural virá da parte de Deus
com criatividade também, como você falou, com compartilhar, de várias formas. Eu acredito que Deus ele sustentará o seu povo, pessoas que vão talvez produzir os seus próprios alimentos, não sei, Deus vai nos dar, né, o escape nisso tudo. Mas nossa ênfase nisso, né, nós não temos que ter medo, né, com relação a isso, porque como o povo de Israel foi preservado no Egito, as pragas caíram sobre o Egito e o povo de Deus foi preservado lá na terra de Gósen. Então eu falei que há uma ligação muito forte entre o que aconteceu no Egito com o que vai acontecer nos últimos dias. Então as pragas do Egito, elas têm um correspondente com as pragas do Apocalipse também. E o povo de Deus foi preservado sobrenaturalmente. Sim. Ok, nós vamos encerrar. Pastor, o senhor falou sobre 2 cavaleiros, fora os 4 de Apocalipse. Seria um cavaleiro anticristo e o segundo Jesus. Eu não estou lembrado. Era bom que a irmã fizesse a pergunta com áudio, para explicar melhor. A Rita. Onde ela está? Olá, pastor. A paz. Paz. Sim. Eu falei sobre 2 cavaleiros, fora os 4 de Apocalipse. Pastor, a paz. Sim, agora eu entendi sua pergunta. Nós temos os 4 cavaleiros do Apocalipse, nós temos Jesus no capítulo 19, como cavaleiro verdadeiro, né? E sentado no cavalo branco e tal. E o primeiro cavaleiro aqui seria o anticristo. Então, seria os 4 do Apocalipse, o primeiro sendo o anticristo, e Jesus no capítulo 19. Então, num total aí de 5. Entendeu? Os outros ouviram? Ouviram? Faz um sinal aí da resposta. Tá. Tá. Pastor, não entendi. Não sei se é... É porque eu acho que a sua internet está cortando. Pastor, no segundo selo, o anticristo vai liderar todas as guerras ou vão ser guerras aleatórias? O segundo selo é consequência do primeiro. Então, as guerras do segundo selo serão consequências da agressividade política do anticristo. Certo? Então, não vão ser guerras aleatórias, vão ser guerras provocadas pela abertura do primeiro selo. É uma continuação. Ok? Então, queridos, nós vamos encerrar. Quinta-feira a gente volta com a nossa aula às 3 horas. Hoje não teve transmissão pelo YouTube. Tive um probleminha aqui, mas as aulas vão estar no YouTube daqui a pouco. O Marcos Albino está me ajudando. Ele vai pegar essa aula aqui do Zoom e vai colocar lá no YouTube. Mas eu acho que só mais tarde, lá para as 7 horas, é que vai estar disponível. Tá bom? Então vamos orar encerrando. Quero agradecer por todos vocês. Está sendo muito boa essa jornada. Quinta-feira, então, a gente vê o 5º selo que a gente começou, né? Aliás, vamos ver já o 6º selo, o 7º. O 7º já é as trombetas. O 7º selo já marca a abertura, o tocar das trombetas. Tá bom? Então, a gente já vai continuar a partir daí. Obrigado, Deus, por esse tempo, junto com os irmãos, estudando a Tua palavra. Que o Senhor vem esclarecendo tudo que ainda não está devidamente claro. Senhor, nós queremos estar apegados à palavra e amando a sua palavra, amando também a sua volta. Nós queremos ser uma igreja que se alinha com o Senhor e com o Espírito Santo para orar de acordo com a sua vontade, para que esses juízos sejam liberados, Senhor, ó Deus, em parceria com a igreja através da intercessão dos santos. Senhor, nos dá, Senhor, essa sensibilidade, Senhor, e que o nosso coração esteja totalmente confiante em Ti e na Tua liderança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, tchau. Deus abençoe, viu? Amém.